Olá, eu me chamo Torquato. Eu vou me apresentar um pouquinho para você, falar um pouco de mim. Eu surfo há mais de 20 anos e tem 8 anos que eu dou aula oficialmente. Por que que eu falo oficialmente? Eu vou contar um pouco da minha história. Eu aprendi a surfar sozinho no interior. Eu comecei da pior forma que você pode imaginar, com prancha velha, com prancha sem parafina, sem indicação de ninguém. Sofri bastante para começar a surfar. Eu sempre gostava de mar, sempre gostei de mar, e aí eu ia para a beirinha, ficava pegando aquelas ondas de jacarezinho, e aí fui criando gosto, eu via a galera surfando, achava lindo, bonito, e sempre quis aquilo para mim. E uma vez eu disse, cara, eu vou aprender a surfar. Peguei um bodyboard velho, me ralava todo, no final do dia tava todo com a barriga toda comida ali, mas sempre, todo dia eu tava tentando pegar umas ondinhas na beira, isso quando eu tinha 12 anos. E aí quando eu fiz 13 anos, um dia eu brincando lá no mar, né, pegando jacarezinho comigo mesmo ali sozinho, a prancha veio em minha direção, tinha um surfista que perdeu a prancha, torou a cordinha, e aí eu peguei aquela prancha, caraca, uma prancha, eu nunca tinha pego numa prancha, vi que era muito boa, assim, leve, né? Diferente do que eu tava. E aí eu virei, olhei a onda, virei e fiz igual o bodyboard. Subi, deitei na prancha e comecei a remar. E aí eu percebi que a prancha ela pegou bastante velocidade, era uma prancha que tinha um tamanhozinho legal ali para mim. E aí eu fiz o drop ali na louca mesmo e consegui acertar de primeira. E quando eu acertei, aí eu me encantei pelo surf. Foi a partir daí que eu me apaixonei. Eu disse, cara, eu não quero mais saber de nada. Eu gostava de jogar bola, gostava de andar a cavalo. Eu disse, não, agora eu quero somente surfar. E aí foi que eu vou ter que me virar aqui para aprender a surfar e conseguir uma prancha. Primeiro passo era querer comprar uma prancha. E existia uma dificuldade muito grande, porque, como eu falei, não tinha ninguém que surfava lá no lugar que eu morava, que era Caueira, o interior de Itaporanga. Então eu disse, eu tenho que dar meu jeito aqui, eu tenho que conseguir uma prancha. E aí falava para um, falava para outro, cara, eu quero surfar, eu quero uma prancha. E aí um certo dia um amigo falou, rapaz, minha mãe ganhou uma prancha. Aí eu disse, não, você vai ter que me vender essa prancha. Aí ele, eu vendo, eu vou falar com ela. E eu não tinha dinheiro, então a única coisa que eu tinha na época era um celular velhinho ali que minha mãe tinha me dado para a gente se comunicar, mas eu nem usava celular naquela época, eu não queria nem saber, só queria saber de realmente surfar. E aí eu disse, eu tenho um celular e vou trocar, se você quiser. Aí ele, oxe, eu quero. Fechou. Aí falou com a mãe e tal, a gente fez um rolo, peguei a prancha, já tinha cordinha, quilha, prancha pequena, provavelmente era uma 5,8. E aí eu fui pro mar assim mesmo, sem saber que tinha que passar parafina, sem saber de informação nenhuma. Sofri bastante, me cortei um pouquinho porque a prancha era velha, então tinha uns quebrados. E fui com muita luta. Aí comecei a conhecer pessoas, e aí comecei a conhecer pessoas de Aracaju, de Lagarto. E aí foi quando começaram a me passar algumas informações, e fui evoluindo, trocando de prancha. No final da história, eu comecei a incentivar o surf onde eu morava. Então, eu queria mais pessoas ao meu lado ali surfar, porque surfar sozinho, vamos falar a verdade, é muito ruim, né? Surfar no meio do crowd é ruim, mas surfar sozinho eu acho que é pior. E eu surfei a minha vida toda sozinho, então, assim, eu acho muito ruim surfar só, porque, queira que não, você tem um pequeno de receio ali, de tubarão, de torar a cordinha e você tá sozinho numa situação ruim, enfim. E aí eu peguei, comprei essa prancha, me virei sozinho, fui para cima e comecei a incentivar o pessoal a surfar na onde eu morava. Comecei a fazer campeonato de surf. Isso eu já estava com mais ou menos 17 anos. Comecei com 14 e aí com 17 anos eu já estava fazendo esse movimento todo. E eu lembro que eu sempre gostei de ensinar. Então tudo que eu aprendi, o pouquinho que eu aprendi ali, eu ia lá e ensinava para a galera ali que estava ao meu lado, os colegas, incentivando, incentivando. E aí foi crescendo o surf na minha cidade, foi crescendo. Hoje tem mais de 20 surfistas, uns 30, 40 surfistas por aí. É um interiorzinho pequeno, pouca população, mas eu consegui fomentar o surf lá através do campeonato, através dos campeonatos, incentivando mesmo, escolinha.
e fazia esse trabalho de graça. Dava aula, ajudava, gente querendo aprender a surfar, eu ia lá e dava umas dicas. Foi quando eu percebi que eu tinha esse dom de aprender sozinho e aprender rápido e ensinar também. Eu só, sabe de uma coisa, eu vou começar a dar aula agora. E aí vim para Aracaju, que é a capital, vim para Aracaju, comecei a dar aula aqui em Aracaju, Sergipe, e aqui foi onde eu comecei a entender ainda mais como que funciona o surf. Foi que eu comecei a evoluir ainda mais meu surf. Esse aqui sou eu surfando. Comecei a evoluir mais meu surf. Comecei a trabalhar o surf skate, que é uma coisa que ajuda demais, é uma ferramenta muito boa, só que é uma ferramenta que você tem que tomar muito cuidado, porque ele tanto ajuda como pode atrapalhar, atrasar seu surf. Assim também como a prancha errada. Se você pegar uma prancha errada, você pode atrasar seu surf. O simulador, se você fizer manobras erradas nele, vai criar um vício, e aí o que é que vai acontecer? Você vai levar esse vício para o surf e não vai evoluir, vai ficar só com mais um vício no surf. Então, por isso a importância de você pegar uma orientação de uma pessoa que já passou por ali, já entende, já tem um método formado. Então, eu tenho hoje um método formado, trabalho com surf skate, surf análise e aula de surf dentro d'água com o aluno. Eu pego o aluno do zero ao intermediário, ao avançado. Comecei a entender o que eu precisava melhorar, comecei a aplicar e hoje eu estou ajudando a mais de 300 alunos e por isso eu estou aqui para te ajudar também. E vamos falar a verdade, surfar bem é bom demais, né? É divertido. Você surfar bem, você saber pegar onda, você saber ter a leitura, poder aproveitar a onda, é muito divertido. Então, criei um método para quem está começando do zero, que nunca nem pegou na prancha, até para quem já surfa, num surf mais avançado. Tamo junto, espero que você goste desse curso que eu lancei para você. Dá uma olhadinha lá no meu site, vê os comentários, vê também a galera lá que deixou os feedback de como é a minha aula. Vamos para cima, vamos embora.